Olá pessoal, boa noite. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 pontos muito importantes no aquarismo. Então vamos lá para o vídeo. Bom, o primeiro ponto importante, eu até anotei aqui para ficar mais fácil, né? É a fauna do seu aquário. Mas o que é a fauna? A fauna são os peixes que você vai colocar no seu aquário, certo? Esses peixes, eles precisam, se for, por exemplo, criar um aquário comunitário, você precisa ficar atento à compatibilidade dos peixes. Ou seja, se é um peixe, por exemplo, agressivo com agressivo, né? Se é um peixe carnívoro, porque se colocar um Oscar com peixes pequenos como platis, molinésia, lebiche e neon, o Oscar ele vai comer esses peixes pequenos, né? Uma vez que o Oscar, ele também se alimenta de outros peixes, né? Ele é onívoro, ele come ração e se alimenta de outros peixes, tá? Se você colocar um peixinho lá, pequeno, ele vai comer, tá? Tem peixes que eles são agressivos somente quando eles crescem, né? Por exemplo, o peixe Oscar, ele é mais agressivo quando ele está indo para a fase adulta, né? Do que quando ele é filhote, pequeno, tá? Então, se você quiser pegar um filhotinho de Oscar, você pode até achar que ele não é agressivo, mas depois ele vai se tornar agressivo. Territorialista, né? Porque ele defende nosso território e tal, né? Ele tem esse tipo de comportamento, tá? E também tem outros peixes que não são agressivos, mas eles são carnívoros, né? Tem um exemplo aqui, deixa eu ver, o peixe, a pirarara. A pirarara, ela vai comer tudo que caber na boca dela, tá? Então, assim, se tiver um peixe menor que ela, ou até mesmo quase do seu tamanho, ela vai comer esse peixe. Uma vez eu vi um vídeo que uma pirarara comeu um peixe pirarucu pequeno, tá? Então tem que ter muito cuidado quando for ter uma pirarara no seu aquário, tá? Outro ponto em relação ao tamanho do aquário, né? Porque assim, a depender do tipo de peixe que você colocar no aquário, ele vai exigir um tamanho específico, né? Como por exemplo, se for, vamos ter um Oscar. O Oscar, ele filhote é pequenininho, né? Mas quando adulto pode chegar até 35 centímetros. Então, precisa de um aquário para um exemplar de Oscar, de um aquário de 200 litros, tá? Então, é importante a pessoa ver isso, tá? Outro ponto também que é interessante é se você for ter 3, 4 ou 2 peixes grandes, né? Vamos dar um exemplo novo do Oscar. Se for, tipo, 3 Oscar, é bom que tenha um aquário de no mínimo 250 litros, porque vai ter um espaço maior para nadar, né? Vai ficar melhor. Se for um casal de Oscar, um aquário de no mínimo 200 litros já vai dar conta dos peixes, tá? Deixa eu ver aqui a outra. Alimentação de boa qualidade, né? Existem vários tipos de alimentos para peixe. E se a pessoa não tiver muito cuidado na hora de escolher, pode acabar sendo prejudicado. Em qual sentido? No sentido de sujar mais a água do aquário e de causar algum problema para os peixes e acabar morrendo. Você nem vai saber o motivo, né? No primeiro caso, no sentido de sujar mais a água do aquário, se a gente colocar aquelas rações são específicas para piscicultores, sabe? Pessoas que criam peixes em lagos, em lagoas e tal, aquela ração vai sujar bastante a água do seu aquário. E quanto mais sujar a água do seu aquário, mais matéria orgânica vai ter no seu aquário, né? E, consequentemente, vai aumentar a amônia. Aumentando a amônia, você vai aumentar também a parte do nitrito. Aí, se não tiver uma boa filtragem, esse nitrito não vai ser convertido em nitrato, que é menos tóxico para os peixes, tá? E se a ração não for própria para o peixe, ele pode acabar ficando doente e morrendo. Então você vai ser prejudicado de duas formas, né? Primeira, comprou uma ração, perdeu dinheiro por não ser de boa qualidade. Segundo, o peixe vai acabar morrendo intoxicado, alguma coisa que a ração fez
pra ele acabar morrendo, né? E aí você não vai saber que foi por isso, né? Tem que ter muito cuidado, porque quando um peixe morre, é muito difícil saber ao certo o motivo da morte daquele peixe, né? Então você tem que ter esses cuidados para evitar que seus peixes possam morrer, tá? O quarto ponto é em relação à filtragem. A filtragem do aquário ela é muito importante. Por quê? Porque vai fazer com que os parâmetros, né, de amônia e a limpeza da sua água fique ok, tá? A água fique mais limpa e menos tóxica. Nesses filtros, geralmente tem mídia biológica, perlon, carvão ativado também, né? Entre outras coisas que você pode colocar, né? Aí, esses filtros, eles abrigam colônias de bactérias que pegam a matéria orgânica do aquário, né? Quando a água passa por o filtro, e transforma em... pega a amônia, né? Que forma parte da matéria orgânica, transforma em nitrito e depois em nitrato, que é menos tóxico para o peixe. E esse processo todo faz com que a água fique mais limpa, né, durante mais tempo. É claro que você tem que trocar um pouco da água, fazer aquele processo de TPA e tal, né, que é troca parcial da água do aquário, mas demanda mais tempo por conta da sua boa filtragem, tá? E a água fica menos tóxica, né, por conta dessa conversão de amônia em nitrato, tá? Por bactérias que fazem esse processo, bactérias que vão beneficiar os seus peixes, tá? É por isso que a gente tem que deixar um tempo de ciclagem para o aquário desenvolver a biologia, né, que é bactérias, para poder conseguir fazer esse processo, tá? Um outro ponto é a temperatura. É claro que tem peixes que não precisam de termostato, certo? Tem peixes que precisam. Depende do lugar onde você vai ter o seu aquário, não vai ser necessário, né? Se você for criar, por exemplo, Kingill. Kingill é um peixe de água mais fria. Então você não vai ter que colocar um termostato para aquecer a água e deixar em uma temperatura específica, como por exemplo 26 graus ou 27, para o peixe conseguir viver bem, tá? Agora, se tiver outros peixes, como por exemplo o Oscar, né? É o peixe acarabandeira, que são peixes de clima mais tropical, né? Aí vai ser necessário colocar lá um termostato, porque em épocas mais frias, né, a temperatura geralmente cai do aquário e o peixe pode acabar sendo prejudicado, né? Uma vez que os peixes são de sangue frio. Ou seja, a temperatura do corpo do peixe vai ficar de acordo com a temperatura do ambiente onde ele está, tá? Então, por exemplo, se a temperatura da água estiver 18 graus, a temperatura do corpo do peixe vai estar esse valor. Consequentemente, o peixe vai ficar mais vulnerável a desenvolver doenças, né? E o metabolismo do peixe ele vai ficar menos acelerado, então o peixe vai comer menos, né? Agora, quando a temperatura está mais alta, o peixe vai comer mais, vai ficar mais ativo, né? E a imunidade do peixe ela vai aumentar. É claro que você não pode deixar a temperatura muito alta, senão o peixe acaba morrendo cozinhado, né? Então você tem que ter um controle da temperatura para que seus peixes consigam viver bem, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, essas foram as dicas que eu quis passar. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.